Bom, vamos iniciar nossa aula, tá certo? Sobre função racional, a turma do 9º ano de Cosme e Damião. E a gente já começou a ver o assunto na última aula. Foi um pouco rápido, tá certo? Porém, nós estaremos agora dando uma revisada para dar uma continuidade. Qualquer dúvida, por favor, falem nos comentários, tá certo? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, função racional, tá certo? O racional porque lembra fração. É toda função que eu vou ter uma função no meu numerador e uma função no meu denominador, tá certo? Como não existe divisão por zero, o que é que vai acontecer aqui? Essa minha função que vai estar embaixo, né, que é meu denominador, ela tem que ser diferente de zero. E esse vai ser o domínio da minha função, tá certo? Então, se eu tenho P de x e Q de x, esse Q de x, que é o de baixo, tá certo? Ele tem que ser diferente de zero. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui que tá muita zoada lá fora. Vamos lá. Todo mundo tá me escutando, não tá? Mandem aí nos comentários se vocês estão escutando e a gente vai dar continuidade, certo? Eu vou tirar algumas dúvidas hoje. Por quê? Porque eu vi que alguns tiveram algumas dificuldades quando foi para fazer um exercício que eu passei, que era só para vocês colocarem o domínio dessa função. Então, eu vou dar outro exemplo, tá certo? Então, vejam só. Quando eu quero definir o domínio da função, eu só preciso dessa definição aqui, olha, tá certo? Por quê? Porque, vamos ver um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho, sei lá, x² menos 2x mais 1 sobre x mais 3, certo? Sendo uma função racional, eu tenho aí uma fração. E em cima, eu tenho essa função aqui, tá certo? Que eu vou chamar de p de x. E aqui embaixo, eu vou ter essa outra função, que é q de x. Poderia ser trocado, não tem problema nenhum. O que acontece? Quando a gente tem essas funções nessa forma, tá certo, de fração, eu tenho que me preocupar só com o meu denominador. Então, o que acontece? É o meu denominador que vai determinar, tá certo, o domínio dessa função. Como eu falei para vocês, quando a gente vai fazer qualquer divisão, a gente tem que se preocupar com as limitações. E uma das limitações de uma fração, né, eu acho que eu já falei disso várias e várias vezes, é que não existe a divisão por zero. Eu poderia até demonstrar, tá certo? Mas assim, como eu já demonstrei em sala de aula, não faz muito sentido eu ficar repetindo várias e várias vezes. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Esse Q de x, que é meu denominador, tá certo? É que vai me preocupar, porque é ele que eu tenho que colocar no meu domínio. Então, ó, como aqui o meu Q de x é x mais 3, então o domínio da minha função, eu repito tudinho. X pertence aos reais. Tá o quê? No lugar do Q de x, eu vou substituir por essa equação. X mais 3 tem que ser diferente de zero. Só que isso aqui virou como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, na verdade, eu só vou colocar isso aqui, ó. X é diferente. Se aqui é mais 3, eu passo para o outro lado, ó. E elimino zero. Se aqui é mais, passa para o outro lado e fica negativo. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é passar para o outro lado e repetir o resto. Isso quer dizer que o meu domínio da minha função pode ser qualquer valor numérico, certo? Porque os reais, né, os números reais, positivo, negativo, zero, fração, o que quer que seja. O único valor que não pode ser aqui vai ser menos 3. Por quê, professora? Vamos lá, se eu trocar x por menos 3, tá certo? Vai ficar menos 3 e mais 3. Como é simétrico, se eu devo 3, pago 3, vai ficar 0. E aqui, se der 0 no denominador, não vai resolver essa equação, tá certo? Então, é por isso que eu tenho que fazer esse domínio dessa função antes de começar qualquer coisa. Porque eu preciso saber se é possível ou não resolver, tá certo? Então, assim, isso foi uma das questões que eu passei na atividade anterior. E, assim, o que me preocupa um pouco
é que alguns alunos ainda não assistiram às aulas. Cuidado, tá certo? Porque se vocês deixarem acumular conteúdo, como eu falei pra vocês, eu já dei os resultados e muita gente passou. Por quê? Porque tinha a nota da sala de aula, tinha a nota dos trabalhos que eu passei. Só que nessa unidade, a gente provavelmente vai iniciar ela só com as aulas online. Então é muito assunto, muita coisa pra gente ver. E assim, o que me preocupa é que vocês estão deixando acumular, tá certo? A gente tem que ter prioridades, né? Depende de vocês. Então, revisando isso aqui que foi o domínio dessa função, nós vamos ver outras, tá certo? Outras propriedades dessa função racional. Na verdade, não são propriedades, são mais as formas de se resolver, tá certo? Então, primeira coisa, função racional, ela é um pouco mais trabalhosa. Por que que ela é trabalhosa? Vou até dar uma distancinha assim do quadro. Por quê? Porque, vejam só, a gente está trabalhando com duas funções diferentes e ela é uma em cima e uma embaixo. Então, eu vou ter que resolver. Se tiver equação do segundo grau, eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau, tanto em cima quanto embaixo. Então, assim, isso é um trabalho muito grande. E aí, a gente precisa que vocês, pelo menos, se esforcem um pouco, né, para ver o conteúdo. Me preocupa aquelas pessoas que não tiram dúvidas. Porque se vocês não tiraram dúvida em equação de segundo grau, como é que vocês vão resolver uma função dessa? Entenderam? Então, dado esses avisos, esses puxões de orelha, vamos lá ver como é que a gente resolve, tá certo? Uma função racional. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu vou seguir aqui, tá certo? E aí a gente vai ver. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu fazer esse daqui que é bem tranquilo. Vamos ver aqui. Resolução de funções racionais. Primeira coisa que eu tenho que saber, gente, é que eu vou ter que separar essas funções. Então, eu tenho que separar P de x, Q de x, resolver elas separado, tá certo? E depois voltar com a solução. Então, olha a complicação disso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar como exemplo, tá certo? Deixa eu só pegar outro piloto aqui, pra ver se vocês estão conseguindo enxergar, né? Coloquei assim o quadro porque vai ser uma função bem grande. Então, eu tenho um h de x, que é x ao quadrado menos x menos 6 sobre x mais 2, certo? E aí, a gente vai ver como é que a gente poderia resolver essa equação. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que separar isso em duas funções. Então, a de cima eu chamo de P de x e a de baixo eu vou chamar de Q de x, tá certo? Todo mundo tá conseguindo ver, né? Estão vendo aí, beleza. O que vai acontecer? Quando eu separo essas funções, primeiro eu tenho que me preocupar com o domínio. Então, veja que a primeira coisa que eu vou fazer é definir o domínio dessa função, tá certo? Então, o domínio da minha função racional é que x pertence aos reais, tal que... Aí eu vou pegar o Q de x, que é x mais 2, sempre vai ser diferente de zero, certo? Como ali é mais 2, eu vou passar esse mais 2 para o outro lado. Então, vai ficar x sozinho, diferente. Se é mais 2, passa para o outro lado, menos 2. E o resto eu copio, tá certo? Então, o domínio dessa minha função, ela pode ser qualquer número, contanto que ela não seja menos 2, certo? Se já tem o domínio, agora eu sei que tem solução. Então, eu vou começar a resolver. Vou resolver primeiro a continha de cima, tá certo? Que é uma função do segundo grau. Outra coisa, se vocês forem pesquisar na internet, eles vão dizer que a função racional, ela precisa ser dividida. E divisão de polinômio, ela é feita por uma propriedade chamada Biot-Ruffin. Ou Biot-Ruffin, tanto faz, tá certo? O que acontece? Quando a gente vai resolver por Biot-Ruffin, eu acho que é muito complicado. Então, a técnica que eu vou ensinar aqui, ela é mais como se fosse assim.
uma forma simplificada para vocês resolverem, sem vocês precisarem fazer essa divisão de polinômios, tá certo? Ou seja, é algo que é um pouco mais fácil do que realmente se a gente for ver em algum livro ou se a gente for ver na internet, beleza? Isso é um mecanismo para a gente resolver mais fácil. Veja que eu estou tentando passar o passo a passo para vocês, porque eu sei que depois, né, qualquer coisa, vocês podem até, vamos dizer assim, né, encontrar lá na frente e você fazer, a professora não me ensinou desse jeito. Mas você já sabe uma técnica que é muito mais fácil, beleza? Vamos lá. Então, primeiramente eu vou resolver, tá certo, P de x. Então, minha P de x nada mais é que x ao quadrado menos x menos 6, igual a zero. Nesse caso aqui, eu vou decidir quem é A, porque é uma equação de segundo grau, quem é B e quem é C, certo? Vamos lá. A é quem está com x ao quadrado. Nesse caso aqui, se não tem nada na frente, é 1. O B é quem está com o meu x, olha. Se não tem nada na frente, também é 1. Só que a diferença é que aqui tem um sinal negativo, ó, então vem junto com o sinal negativo, tá certo? O C, né, que é o termo independente, ele vai ser todo o valor que não tem x. Nesse caso aqui, o menos 6, ó, vai ser o meu C, certo? E aí a gente vai usar aquelas fórmulas que é delta, Bhaskara e por aí vai. Então, já decidi quem é A, quem é B e quem é C. Lembrando que se tiver sinal negativo, eu coloco parênteses e coloco negativo, tá certo? Eu vou para as fórmulas. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4ac, certo? Então, delta vai ser igual, quem é B? Menos 1, então eu coloco menos 1, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que vai ser menos 6, certo? Então, delta vai ser igual. 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, tá certo? Menos 4 vezes 1 dá o quê? Menos 4. Menos 4 vezes 6 dá, sinais iguais é mais, 4 vezes 6, 24. Então, meu delta vai ser positivo, que é 25. Quando o delta ele vai ser maior que zero, isso quer dizer que eu tenho soluções, tá certo? Nos números reais. Tal que o meu x' vai ser diferente do meu x duas linhas. Certo? Então, por enquanto, a gente resolveu o delta. E o que é que acontece? A gente vai agora ver o nosso Bhaskara, certo? Vamos lá. Então, Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a, certo? Quando a gente vai resolver, eu vou logo separar em x', x duas linhas, ou x1, x2, beleza? Então, ó, x1 vai ser igual menos b. Quem foi b não foi menos 1? Então, é menos, que é o sinal da fórmula. Abre parênteses e coloca o b. Menos 1. Vou usar só o sinal de mais. Raiz de delta. Quem foi delta aqui? O valor de delta deu 25. Aqui, ó. 25, tá certo? Sobre o valor de 2 vezes o valor de A. A aqui na minha conta foi 1. E o x2, vou colocar aqui embaixo, é a mesma coisa. Só que eu coloco menos 1. Aqui, em vez de mais, ó, se é mais ou menos, o outro eu coloco menos. Sobre 25, 2 vezes 1. Separei x1 e x2. Agora a gente vai resolver, tá certo? Jogo de sinal e divisão. Não tem errada, é super fácil. Então, assim, como vocês já viram, né, isso a gente só tá resolvendo P de x, tá certo? Vamos lá. x1 vai ser igual. Sinais iguais, quando tem um negativo na frente, né, a gente tá vendo uma multiplicação. Então, é como se fosse menos 1 vezes menos 1, tá certo? Esse sinal negativo aqui na frente. Então, ó, na multiplicação, sinais iguais é sempre positivo. Então, ó, vai ficar só 1. Mais a raiz quadrada de 25 é 5 e 2 vezes 1, 2. Certo? No x2,
é a mesma coisa. Vai ficar 1 menos 5, porque agora é menos aqui, sobre 2. Poxa, ficou bem pequenininho ali, mas deu pra entender, não foi quando eu tô falando? X2 vai ser quase a mesma coisa, tá certo? E aqui, ó, 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2 deu 3. Então, meu x1 vai ser 3, ó. O x2 vai ser, se eu devo 5, pago 1, fica menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, agora que eu já tenho a solução do meu x1 e a solução do meu x2, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a resolver essa equação de uma forma diferente. Então, olha, preste atenção. Vou voltar tudo de novo antes de eu apagar, porque eu vou precisar apagar para resolver a parte 2, tá certo? Vamos lá. Então, quando eu tenho uma função racional, primeira coisa que eu tenho que notar é que ela tem um numerador e um denominador, tá certo? Então, essa parte de cima aqui todinha, ela é chamada de numerador, certo? E essa parte de baixo aqui é o denominador, é uma fração, certo? O que é que vai acontecer? Nesse numerador, eu vou ter uma função e no meu denominador, eu vou ter outra função. E o que é que acontece? No domínio, ou seja, os números que é possível calcular essa conta, eu tenho que definir qual é o número que eu posso colocar ou não. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o domínio da função. Qualquer função racional, o domínio diz que meu x pertence aos reais, tal que o meu x tem que ser diferente de zero. Meu q de x, desculpa. Meu q de x tem que ser diferente de zero. Então, q de x é sempre esse denominador aqui, olha. Então, quando eu vou resolver, é só eu substituir q de x por toda essa continha aqui, ó, que foi o que eu fiz. Tá certo? Quando eu substituo, o que que vai acontecer? Na verdade, a gente está tentando descobrir qual é o valor possível que eu posso ou não colocar na minha função. Então, vamos lá. Quando eu substituir, eu troquei q de x por x mais 2, que é essa parte aqui de baixo, ó, que é minha preocupação no domínio é essa. E aí, o que que acontece? O x ficou sozinho e eu peguei esse mais 2 e transfiro para o outro lado, porque isso é como se fosse a equação de primeiro grau, que vocês aprenderam lá no 7º ano. Sei lá, x mais 2 é igual a 0. X é igual a... Se é mais 2, passo para o outro lado menos 2. É a mesma coisa, só que troca que aqui é uma desigualdade, tá certo? Em vez de igual, eu tenho diferente. Então, pode ser qualquer valor, menos o valor que tiver ali do outro lado. No caso, o x tem que ser diferente, ou seja, não pode ser de forma alguma, nesse caso, menos 2. Como eu havia falado no exemplo anterior, por que que não pode ser menos 2? Porque se eu coloco menos 2 aqui, ó, no lugar do x, se eu coloco menos 2 aqui, vai zerar essa função, ó, porque eu tenho 2 reais, eu devo 2 reais, fico sem dever nada, então isso zera. Não existe divisão por zero, beleza? Então, vamos lá. Depois que eu conseguir determinar o domínio, eu vou voltar, tá certo? E vou separar as minhas funções em p de x e q de x, que é o numerador e denominador. E vou resolver separado. Gente, eu tô revoltando porque, assim, eu sei que vocês às vezes confundem muito. Então, eu prefiro que a gente deixe tudo bem explicadinho antes de passar para o próximo passo, beleza? Então, vamos lá. Então, separei as funções, certo? P de x, Q de x. Vou resolver primeiro a de cima, porque ela é uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, eu tenho que resolver o x1 e o x2, certo? Não tem para onde correr, eu tenho que resolver x1 e x2. Então, como a de baixo ela é mais simples, eu nem preciso me preocupar com ela, deixar ela lá no cantinho, beleza? Vou deixar ela lá reservada, que é o x mais 2, que é Q de x. Essa daqui, ó. Vou deixar ela lá no cantinho e vou resolver P de x, que é essa daqui de cima. Primeira coisa para resolver a equação de segundo grau vai ser colocar os coeficientes. Quem são os coeficientes? É os números que estão aqui nessa fórmula e que a gente às vezes não vê. Então, ó, A é sempre o valor que está na frente de x ao quadrado. B
o valor que está com x, e o c é o termo independente. Tragam sempre sinais negativos, tá certo? Vou usar a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e esse b, ele tá aqui, ó, na fórmula. Então, b é menos 1, então eu coloco menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que foi 1, e vezes c, que é menos 6, tá certo? Resolvendo isso aqui, ó, deu positivo, aqui também deu positivo. Resultado 25. Como eu falei para vocês nas análises de equação de segundo grau, se a resposta é positiva é porque a minha solução é diferente uma da outra, tá certo? Então, se delta é maior que zero, x1 vai ser diferente de x2, beleza? Outra coisa, depois que eu termino de fazer o delta, eu vou começar a calcular o Bhaskara. Então, Bhaskara, a fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? E aí, eu vou substituir por aqueles valores que a gente já viu lá. Então, ó, aqui são meus coeficientes, eu vou substituir. Menos b é menos o valor de b. Quem foi b? Menos 1. Substituir. Mais ou menos, quando a gente vai fazer aqui, eu tenho que separar o x1 do x2. Porque se é mais ou menos, um eu coloco a resposta com mais e o outro eu coloco a resposta com menos, ó. Certo? Então, ó, x1 vai ser menos 1 mais raiz de delta. O delta que a gente viu foi esse valor aqui, ó, que a gente resolveu. 25. Sobre 2 vezes a. 2 vezes o valor de a aqui foi 1, ó. Certo? Resolvendo isso aqui, sinais iguais é positivo, raiz de 25 é 5. 1 mais 5 é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2, deu 3. Nesse aqui, ó, sinais iguais é sempre mais, dá quase a mesma coisa, certo? Vai ficar 1 positivo, menos raiz de 25, que é 5, 2 vezes 1 é 2. Se eu devo 5, tiro 1, que eu pago 1, né? Sobra 4 de dívida. 4 dividido por 2 é 2, e sinais diferentes é menos na divisão, certo? Então, nessa solução aí, eu consegui determinar quem são as minhas raízes dessa equação de segundo grau. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu até apagar aqui em cima, que eu vou tentar fazer aqui em cima para não apagar a conta toda, tá certo? Vamos lá. Então, vejam que toda essa parafernália é para não ter que fazer divisão de polinômio. Tô tentando ajudar vocês. Se vocês dizem como é divisão de polinômio, vocês morriam. Vamos lá. Vou separar, tá certo? O resto eu vou colocar lá em cima. Quando a gente tem x1 e x2, eu vou colocar a resposta assim, tá certo? x1 é igual a 3. x2 foi igual... Deixa eu colocar aqui pequenininho para caber tudo. x1 foi igual a 3, tá certo? E o x... Vou colocar mais pra cá. Deixa eu ver se tá aparecendo. x1 é igual a 3. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Tá, né? Pronto. E o x2 vai ser igual... Nesse caso aqui é menos 2. Tô pegando a resposta daqui, tá certo? De Bhaskara. O que é que vai acontecer? Para eu transformar essa P de x num valor que eu posso calcular, eu simplesmente vou chegar lá, tá certo? E vou observar as nossas raízes. Então, se aqui, ó, eu tenho x1, eu vou pegar esse 3 positivo e vou passar para o outro lado. Vai ser a mesma coisa que x, se é mais 3, passo para o outro lado, menos 3. E aqui, se é menos 2, passa para o outro lado, ó, mais 2. Então, eu estou transformando a minha equação, que era de segundo grau, em duas equações de primeiro grau. Veja só, isso é uma tática para a gente conseguir resolver essa função racional, beleza? Vamos lá. Transferindo o resultado para o outro lado, eu só passei, tá? Aqui o resultado deu 3 de x1. Então, se é mais 3, passei para o outro lado. Troco o sinal.
menos 3. Se x2 é menos 2, passo para o outro lado, troco o sinal, mais 2. Então, eu vou transferir aqui, ó, h de x vai ser x ao quadrado menos x menos 6, sobre x mais 2, certo? Eu vou transferir agora, esse h de x, ó, tem um numerador e um denominador, p de x, q de x. Vou transferir essa resposta para p de x. P de x agora é x menos 3, como aqui são respostas distintas, não tem problema nenhum, vezes, ó, x mais 2. Então, x menos 3 vezes x mais 2. Eu peguei x1 e coloquei junto de x2. E vou repetir que é de x mais 2. Vocês notaram que agora, só observando aí, eu já consigo identificar que eu transferi p de x agora para uma coisa que eu posso simplificar, tanto em cima quanto embaixo. Toda vez que eu tenho multiplicação, gente, eu posso, e a multiplicação pode ser divisível pelo número de baixo, não tem problema nenhum, eu posso simplesmente cortar esse valor. Vou dar um exemplo, tá certo? Numérico. Rapidinho aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho, por exemplo, 2 vezes 6 dividido por 2. O 2 está multiplicando aqui por 6 e ele é igual ao 2 de baixo. Eu posso simplesmente cortar. E o resultado é 6. Dá conta. Sem alterar em nada. Então, a mesma coisa, eu vou usar essa tática da multiplicação e das frações para resolver essa equação, tá certo? Vamos dizer assim, uma função racional. Então, eu tenho x mais 2 em cima e x mais 2 embaixo. Cortando isso, o resultado é x menos 3. Isso quer dizer que essa minha função racional todinha, o gráfico dela, tá certo? Toda ela é semelhante a essa função aqui, ó. Se x é menos 3, x é igual a 3. Resolvi a equação. Olha a bronca, o arrudeio que a gente teve que fazer para conseguir resolver vamos dizer assim, uma função racional, certo? Então, essa é só a primeira parte de como se resolver a função racional. A gente viu esses mesmos exemplos quando vocês eram 8º ano e eu passei para vocês aquelas frações algébricas. Vocês lembram? Era tão complicado aquilo ali que a gente tinha que fatorar, tinha que simplificar, mas olha a gente usando aqui de novo. Então, a gente tem que relembrar aquele assunto do 8º ano para a gente conseguir estudar um pouquinho, tá certo? Então, essa resolução de uma função, tá certo? Racional. Eu vou passar um segundo exemplo, tá certo? Que é um pouco mais tranquilo para que vocês consigam entender melhor, beleza? Vamos tentar fazer ela bem tranquila, bem simples. São várias e várias formas de se resolver, mas eu preciso que vocês entendam que vocês têm que saber equação de 2º grau e equação do 1º grau, tá certo? Como eu falei, sempre eu falo, as aulas vão ficar gravadas. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem tirar as dúvidas, tá certo? Qualquer coisa também pode me chamar no WhatsApp no horário da aula de vocês, para não atrapalhar, tá certo? Outras turmas. Me desculpem, às vezes eu não consigo, vamos dizer assim, responder todo mundo, porque vocês acham assim, tem que ser tudo de imediato. Ah, professor, tem que ser tudo rápido, tem que me atender rápido. E às vezes eu não atendo porque eu tô tirando a dúvida de outra pessoa, né? Antes, em sala de aula, a gente tirava a dúvida todo mundo junto. Mas agora eu tenho que tirar a dúvida no WhatsApp de um por um. Então, assim, às vezes eu tô respondendo outra pessoa no WhatsApp e deixo de responder você. Então, aí tem gente que diz, não quis me responder, etc. Mas não é, tá certo? Pensem da seguinte forma, a gente tá trabalhando muito mais. Vocês às vezes reclamam que a gente passa muito assunto, muita coisa, mas pensa assim, os professores que têm que cuidar de cada aluno agora na sua individualidade.
né? E eu não acho isso ruim, não. Pelo contrário. Eu acho muito mais proveitoso o aluno vir pra mim e dizer assim, professor, eu tô com dúvida. Me chamar nas redes sociais do que ele ficar calado e depois acabar se prejudicando. Então, só evitem, tá certo, de me chamar no horário que não é da aula de vocês. Mas, assim, se for uma dúvida muito grande, que você não conseguir fazer exercício, você manda lá e assim que é possível eu respondo, beleza? Vamos lá. Agora, vamos ver um segundo exemplo, tá certo? Vou colocar a letra B lá. E assim, vou tentar ser mais breve possível. Vamos lá. Letra B, vou colocar aqui, é g de x será x ao quadrado menos x e x ao quadrado mais 2. Certo? Vamos ver como é que isso dá. Primeira coisa que eu tenho que saber é se isso existe ou não uma raiz real. E se eu posso ou não simplificar, tá certo? Então, vejam só. Primeira coisa que eu tenho que saber é se existe raiz real nessas equações de primeiro e de segundo grau, beleza? Então, mesmo, às vezes assim, não, professora, mas isso é equação incompleta, eu posso fazer de uma vez só? Poder, você pode. Só que assim, tem que ter cuidado, porque às vezes você não tem raiz real, beleza? Então, vamos começar pelo nosso domínio da função. Vamos lá? Lembrando, eu tenho que separar essa função em duas coisas. P de x e Q de x. Então, minha função é toda essa fração. Eu chamo esse daqui de P de x. Eu chamo esse daqui de Q de x. Por enquanto, eu tenho que me preocupar com o domínio da função. Então, quem é o domínio da função? Esse valor, tá certo? Que é de Q de x. Então, lembra lá da definição. Função racional diz que o domínio da função... Deixa eu só pegar um piloto aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Qualquer coisa, vocês me mandam aí, tá certo? É x pertence aos reais, tal que o meu Q de x tem que ser diferente de zero. Certo? E o que é que vai acontecer? Quando ele é diferente de zero, é só substituir por Q de x. Então, eita que os plotões, cada um pior do que o outro. Peraí. Deixa eu ver se consigo pegar outro preto. O domínio da função vai ser x pertence aos reais, tal que, no lugar de Q de x, eu substituo por essa equação, ó. X ao quadrado mais 2 tem que ser diferente de zero. Olha aí. Então, primeiro eu tenho que fazer o domínio para saber se é possível ou não eu calcular. Então, vamos lá. Domínio da função é x pertence aos reais, tá ok. X ao quadrado tem que ser diferente. Se aqui é mais 2, passo para o outro lado, menos 2, certo? Só que tem um problema. Aqui, como é x ao quadrado, você tem que tirar a raiz, né? Mais ou menos raiz de menos 2. E nesse caso aqui, não existe raiz de número negativo, pelo menos não números reais. Então, logo, o domínio dessa função, tá certo? X não pertence aos reais. Encerrou aqui, você não precisa nem calcular, porque não existe raiz real, tá certo? Então, é sempre bom a gente ver isso. Eu tenho que me preocupar com o domínio da função. Se não existe um domínio possível, encerra essa conta, tá certo? Para quem não lembra, raiz, tá certo, incompleta, função quadrática incompleta, eu tenho que me preocupar em duas situações. Eu vou revisar um pouquinho, tá certo? A primeira é nesse caso aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho x ao quadrado, sei lá, menos 25. Eu posso resolver essa equação de segundo grau rapidinho. X é igual a mais ou menos raiz de 25. X é igual a mais ou menos 5. Resolveu. Pronto, a raiz é essa aí. Acabou a conta, tá certo? E eu também tenho situações que é essa daqui, ó, de B, ó.
que é x ao quadrado menos x. Quando acontece isso aqui, que eu só tenho dois valores, né? Sendo ou A ou B ou C, tem duas formas de se resolver. Quando eu só tenho o termo dependente, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular tirando a raiz quadrada daquele número. Então, se aqui é menos, passa para o outro lado, fica positivo, eu posso tirar a raiz sem problema nenhum, tá certo? Então, o que acontece? Mas quando aqui, ó, é menos x igual a zero, essa solução aqui eu tenho que colocar o x em evidência, porque são só x que tem. Então, ó, x vai ser igual. Quanto é x ao quadrado dividido por x? 2 menos 1 é 1, certo? Menos uma coisa dividida por ela mesma, o resultado sempre é 1. Ok? Então, aqui, ó, expoente deu 1, porque 2 menos 1 é 1. E nesse caso aqui, como são x igual, sobrou só 1, beleza? Então, esse x primeiro eu digo que é igual a 0, ou x menos 1 vai ser igual a 0, que é tudo aqui de dentro. X vai ser igual, se é mais 1, passo para o outro lado. Se é menos 1, passo para o outro lado mais 1. Solução 0 e 1. E aqui a solução seria, né, no caso, mais 5 menos 5. Então, são essas duas equações do segundo grau que a GC se embanando todinha, que é tirar delta e Bhaskara, e não precisa. Elas são super simples de você resolver, tá certo? Então, por que, professora? Qual a diferença desse daqui para esse? Aqui é um sinal de mais, ó. Quando eu passo para o outro lado, ficou negativo. Então, não existe raiz de número negativo. Já aqui, ó, ficou positivo. Aqui é menos, passou para o outro lado, ficou positivo. Então, dá para eu calcular. Certo? Então, revisando isso, lembrem-se, o domínio é a primeira coisa que a gente vai ter que resolver. Se eu não conseguir resolver o domínio, então a gente diz... Desculpa, gente, que eu tô com alergia, mas, né, gripe não, tá? Se eu não conseguir resolver o domínio, então encerra a conta. Domínio da função. X não pertence aos reais. Encerrou. Não precisa calcular mais nada, tá certo? Vamos lá. Terceiro exemplo de como resolver uma função racional. Deixa eu ver aqui uma que é bem tranquila. Pra gente também não se estender muito, que já tá quase na hora, né? Vamos lá. Vamos ver só mais um exemplo, bem rapidinho. E aí a gente encerra, tá certo? Vamos lá. Exemplo C, eu tenho x mais 5 sobre... vamos lá, deixa eu colocar aqui. X ao quadrado menos 25. A gente viu essa, tá? Vou chamar isso aqui de G de X. G de X, letra C, tá? Então, nessa minha G de X, vamos lá, eu vou aprender a separar. Poxa, não tá dando pra ver, né? Deixa eu só apagar e vou copiar embaixo. É porque eu quero aproveitar o quadro o máximo possível e acaba não dando pra ver, não foca. Então, vamos tentar aqui. Eu tenho x mais 5 sobre x ao quadrado mais... não, menos 25. Foi isso, não foi? Vejam. Nesse caso aí, eu tenho uma equação de segundo grau agora no meu denominador. E isso prejudica bastante. Por quê? Porque isso começa a dar alvoroço em vocês de não saber ou não calcular a equação de segundo grau. Então, vamos lá, vamos resolver bem tranquilo, certo? Primeiro, vamos ver se aparece aqui em P de X, Q de X. E vamos trazer o domínio dessa função. Então, X pertence aos reais, tal que o Q de X tem que ser diferente de zero. Certo? Se ele é diferente de zero, isso quer dizer que a gente vai ter que resolver essa minha função de uma forma que dê ou não a solução para Q de X. Vamos lá. Então, o meu domínio da função vai ser X pertence aos reais, tá ok. Quem é Q de X? É x ao quadrado menos 25
diferente de zero. Domínio da função é x pertence aos reais, tá ok. X ao quadrado diferente de... Se aqui é menos 25, passo para o outro lado 25 positivo. Vou resolver aqui rapidinho, tá? X é diferente de mais ou menos... Se aqui é ao quadrado, passo para o outro lado raiz. Que é o inverso de potência, né? X tem que ser diferente de mais ou menos raiz de 25 é 5, certo? Pronto. Resolvi isso, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar esse resultado, tá certo? Porque vocês notaram que isso aí, né, é o mesmo resultado que seria se a gente fosse calcular quando fosse a função, enfim, a função do segundo, a equação do segundo grau. Então, ó, isso aqui já vai ser, bem dizer, a minha resposta, tá certo? Não precisa nem calcular lá em cima, eu já sei que a minha raiz daqui, ó, vai ser mais ou menos 5. Então, já sei a resposta, não preciso de nada. Já sei quem é x1 e já sei quem é x2, certo? Lembre-se sempre de copiar, porque esse aqui é o domínio da função, para vocês não esquecerem. Ok? Vamos lá. Então, vamos substituir P de x e Q de x. Vamos lá? Em cima não tem o que fazer, porque é a equação de primeiro grau. Então, G de x vai ser x mais 5. Repetir, tá? É equação de primeiro grau, não tenho nem o que fazer. E embaixo, a gente já fez a solução dela aqui, ó, no próprio domínio. Eu sei que a resposta vai ser, ó, presta atenção, vou até separar aqui. X1 vai ser igual a mais 5 e x2 vai ser igual a menos 5. Deu aqui, ó. Isso é a solução da equação. Então, não precisa eu nem calcular mais nada. Certo? Aí, eu vou passar esse mais 5 para o outro lado. Esse meu x1, na verdade, vai ser, ó, x1 igual... x1 vai ficar, se aqui é mais, menos 5, vezes... Se aqui é menos 5, passo para o outro lado mais 5. x2 mais 5. E aí, eu substituo aqui embaixo. Em vez de colocar Q de x, eu substituo pela solução que deu aqui na minha raiz. X menos 5 vezes x mais 5. Notaram que tem o x mais 5 em cima e o x mais 5 embaixo? Se eles são iguais, você simplesmente faz isso aqui, ó. Corta. Só que como é numerador aqui em cima, se você cortou tudo, sobra 1. E embaixo, sobrou x menos 5. Certo? Então, para resolver isso aí, é equação de primeiro grau normalmente, tá certo? Não tem aperreio nenhum. E aí, a gente, por hoje, encerra. Tá certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu queria passar hoje, mas não dá tempo, que é translação de gráficos. Eu pedi para que vocês pesquisassem alguns gráficos que a gente já viu. Raiz de x, x ao quadrado, 1 sobre x. Por quê? Porque provavelmente a gente vai começar a fazer os gráficos dessa bronca aqui, ó. Certo? Então, eu preciso que vocês estudem um pouco os gráficos que vocês já viram. Por exemplo, 1 sobre x, x ao quadrado, raiz de x, raiz cúbica. Então, pesquisem esses valores, tá certo? E aí, a gente vai se encontrar para ver translação de gráficos na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido como se resolve função racional. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado. Tentem fazer a atividade que vocês não conseguiram, que foi a do domínio da função que vocês tentaram fazer na última aula, tá certo? E tentem resolver. Próxima aula a gente vê translação de gráficos, se der tempo, e vai ver o sinal de uma função racional. Beleza? Tchau, minha gente. Boa aula para vocês. Bom descanso. Até a próxima aula.